Um dia quero mudar tudo, no outro eu morro de rir. Um dia cheia de vida, no outro não sei onde ir. Um dia escapo um pouco, no outro não sei se eu vou me livrar. Um dia esqueço de tudo, no outro não posso deixar de lembrar. Um dia você me maltrata, no outro me faz muito bem. Um dia eu digo a verdade, no outro não engano ninguém. Um dia parece que tudo tem tudo pra ser o que eu sempre sonhei. No outro dá tudo errado e acabo perdendo o que já ganhei. Logo de manhã, bom dia. 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 Um dia eu sou diferente, no outro eu sou bem comportada. Um dia eu durmo afetada, no outro eu acordo cansada. Um dia eu te vejo gostoso, no outro nem vem que eu quero respirar. Um dia eu quero mudar tudo no mundo, no outro eu vou devagar. Um dia eu penso no futuro, no outro eu deixo pra lá. Um dia eu acho a saída, no outro eu mudo ar. Um dia na vida da gente, um dia sem nada demais. Só sei que eu acordo e gosto da vida, os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. 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 Rádio Calheta FM. Saúde e cidadania feminina nas ondas do rádio. Entra no ar o Rádio Mulher. Bom dia, bom dia, bom dia, amigas e amigos ouvintes do programa Rádio Mulher. Nós estamos no dia 12 de junho de 2020, é uma sexta-feira, estamos finalizando essa semana de programação do Rádio Mulher e é sempre um prazer, uma alegria estar na sua companhia. E nós estamos iniciando a programação de hoje e nós temos que agradecer imensamente toda a equipe da Calheta FM que está retransmitindo a partir do Facebook do Centro das Mulheres do Cabo a nossa programação para que toda a cidade do Cabo de Santo Agostinho e fora dela também possa estar ouvindo a nossa programação do Rádio Mulher. E para você que está acompanhando a gente aqui pela live do Centro das Mulheres do Cabo, a gente quer mandar já um beijo carinhoso para a nossa companheira do Centro das Mulheres do Cabo, Benícia Silva, dizendo bom dia, pessoal, um dia de paz. Aninha, que assim seja. Estamos precisando tanto, não é verdade? Tanta coisa acontecendo, tanta morte, tanto descaso, e a gente precisa encontrar, né, esse motivo de alegria, de ter paz, de ter sossego. Também a Darcilene Araújo, dizendo bom dia a todas as mulheres do Cabo e região. Bom dia, meninas. Bom dia, tão linda. Cássia Jane também, ó. Bom dia, menina. Bom dia, Cássia. Madrugou, né? Aliás, Cássia, ela dorme em pedacinhos, porque passa a madrugada toda. Estou sempre encontrando com ela também, que não vou mentir, né? Durante as madrugadas. Cássia, um beijo carinhoso. Que bom estar na tua companhia, tá certo? Abraços também para o Heron Batom. Bom dia a todos, filho da nossa queridíssima irmão, aliás, da nossa queridíssima Neide. Ai, que bom, seja bem-vindo, meu querido. Também a Rosa Jerônimo, também irmã da Neide, nossa queridíssima. Bom dia, minha gente. E é assim, nessa alegria, é assim, nesse querer bem, de estar desejando esse bom dia para todos e todas, que nós iniciamos a nossa programação. Bom dia às companheiras do Centro das Mulheres do Cabo, que há 36 anos estão na luta pelos direitos das mulheres, para que não haja nenhuma violência contra a mulher. A luta é árdua, a missão está sendo partilhada
com 12 mulheres e um homem, o Rafael Negrão na nossa equipe, e é isso que a gente acredita sim no mundo sem violência contra a mulher. E hoje, na nossa programação, nós temos duas pessoas muito queridas. Eu me refiro à psicóloga Raíza Lins. Ela é psicóloga, ela é especialista em Gestalt terapia e mestranda em psicologia. E a gente já deixa um bom dia para você, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom dia, Manina. Bom dia, pessoal. E também conosco um queridíssimo companheiro que já dividiu comigo as sextas-feiras especiais no programa, quadro que a gente abriu aí na programação do Rádio Mulher, que era Cuca Legal, cuidando da nossa saúde mental. O Wellington Albuquerque, ele é psicólogo e professor da Uninasal, lá em Olinda. Ele também é mestrando em psicologia pela UFPE e especialista em psicologia junguiana. Eu pronunciei certo, Wellington? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todas. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite, tá? Vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos conversar, sim. É um prazer ter vocês enquanto casal, enquanto psicólogos e psicóloga, né? Para a gente estar discutindo o tema de hoje, que já está passando aqui na nossa telinha, olha. Rádio Mulher, Dia dos Namorados, do comércio e o da vida real. Como está você nessa relação? Então, a gente quer dizer para você que está acompanhando que o programa Rádio Mulher é uma realização do Centro das Mulheres do Cabo, em parceria com a Action-Aid Brasil, Fundação POC e Rádio Clareta FM 98,5. E se você também quiser contribuir, aproveita e deixa aqui o recado, na nossa página, no Facebook. Nós estamos também com uma querida companheira de trabalho, certo? Lá, quando eu fazia parte do governo do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos. Acho que dela travou. Inclusive, viu, gente, a gente já avisa para vocês que estão acostumados a acompanhar a gente de casa, nós estamos transmitindo de casa, então, em alguns momentos, pode ser que a fala fique desconectada com o abrir e fechar da boca, pode ser que tenha momentos que a gente saia momentaneamente do ar, mas são coisas que a gente está se adaptando, né, nesse período em que a gente está tendo que se adequar à realidade tecnológica, né? Então, fiquem tranquilos também, o pessoal de casa também está compreendendo isso, tá certo, companheiro e companheira? Tá certo? Olha, eu queria também mandar um beijo carinhoso para Samira Souza, que trabalhamos juntas na Gerência de Mediação de Conflitos da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado. Ela diz, bom dia, Manina, e a todas e todos que estão prestigiando mais uma linda manhã com essa transmissão super alto astral. Beijo, muita saudade de você, viu, Sami? Um beijo para a tua filhota, para o teu filhote também, tá certo? Uma outra pessoa que está conosco é Berelúcia. Bom dia, Manina. E todos os ouvintes do Rádio Mulher, bom dia, minha querida. É um prazer estar na sua companhia. Então, vamos começar a nossa programação. A gente deu uma enfeitadazinha aqui atrás, botou, né? Porque junho nos faz lembrar essa cultura tão nossa, né? Do Nordeste, que são as festas juninas. E hoje, dia 12 de junho, é também celebrado pelo comércio como o Dia dos Namorados, e também amanhã, dentro do calendário das festividades juninas, é o dia de Santo Antônio, que é considerado o santo casamenteiro. Então, a gente vai começar a nossa programação e vai encerrar com a música de forró. Mas como o tema hoje está trabalhando a questão das relações, tem uma música que fez muito sucesso, e a gente vai tocar ela agora, para ela ser um mote da nossa conversa, ou então o pontapé inicial, tá certo? Então, a gente vai entrar aqui na busca e agradecer mais uma vez a você, amigo e amiga ouvinte, que estão sintonizadas na Calheta FM e continuam com a gente na nossa programação. Um beijo a toda a equipe que está mantendo a gente no ar da Calheta FM. Então, vamos lá, Eduardo e Mônica.
irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque, no canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que disse que é uma festa legal, que a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais gritaria, e a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E Eduardo meio tonto, só pensava em ir pra casa, quase que hoje eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Pagode, do Estudante, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu amor. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica, são fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava para Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Pois é, minha gente, estamos voltando aqui com essa música, fez um grande sucesso, e uma música, né, de altos e baixos, de um relacionamento, né, de um relacionamento bastante diferente. Vocês queriam comentar, inicialmente, essa música, o que chamou a atenção em vocês? Qual é a contribuição inicial? Queres começar, Wellington? Pode ser, pode ser. Uma das coisas que eu fiquei pensando, né, a partir da música do Legião, entendendo que as músicas do Legião praticamente falam da vida do dia a dia, do cotidiano, né, expressando em letras, expressando em versos. Então, de certa forma, o grupo sempre traz esse poder do dia a dia, da nossa vida, da nossa existência na música, né? Por isso que ela é tão potente e fica até hoje. E aí eu acho que uma das coisas para a gente começar no diálogo de hoje é o próprio termo relação, né?
Se a gente for pensar na questão humana mesmo, né, o ser humano é um animal assim que não vive sem o outro. Se a gente fosse parar para refletir, né, o motivo do bebê começar a chorar quando ele nasce é porque ele precisa desse outro para poder cuidar e cultivar ele, né? Então tem uma questão assim de que a relação, né, você se relacionar com outra pessoa é algo inerente ao sujeito, inerente ao ser humano, né? Nós já nascemos nessa necessidade de termos o outro participando da nossa formação, da nossa construção, a partir dessas experiências, desses encontros que esse outro ele vai se formando. Eu acho que uma das questões é o que é que perpassa a construção desse sentido de se relacionar, né? O que é que leva cada pessoa a encontrar um outro, da forma de se relacionar com o outro, da forma de enfrentar tanta coisa, né? Eu acho que a música, ela, até de forma iniciática, ela traz um pouco isso, né? Os desafios que acontecem na própria relação. E aí é bem legal, porque a música praticamente coloca ela em outro lugar social, né? Já formada, né? Já trabalhando, já tanta coisa, e ela ainda entrando no cursinho e ela ainda entrando na faculdade. Então isso mexe com algumas estruturas que eu acho que é uma coisa para a gente utilizar, né, Isa, nesse processo de analisar tanto a data de hoje, analisar também esses processos das relações, como é que elas se dão, e aí tentar operar um pouco, né, a partir dessas realidades que nós enxergamos. Então eu acho que é uma música que ela vem, como sempre, Manina, ela tem um gatilho enorme para promover um debate a partir da cultura, da musicalidade, né, que eu acho que é muito potente. O que eu acho mais curioso nela é que ela dá essa possibilidade, né, de pessoas tão diferentes poderem se ajudar na relação. Né, que tem aquela coisa, encontrar a alma gêmea, né, como se fosse alguém igual, alguém que fosse ali compartilhar da vida com você, e ao mesmo tempo pode compartilhar dessa vida tendo objetivos diferentes, momentos de vida diferentes, né, e como a relação é potente para levar as duas pessoas mais à frente, né. E aí eu acho legal porque parece que o Eduardo vai se desenvolvendo, né? E a Mônica também. Ela já vinha num processo bem, acho que bem normativo, né? Já estável na profissão, enfim. Mas ele também foi crescendo, né? E aí é legal porque parece que dá um contraste para os filhos também. De como os filhos conseguem ter dois padrões, conseguem ter duas referências, né, de realidade. E aí eu acho curioso que ele fala, o filhinho do Eduardo está de recuperação. É como se fosse o filho dos dois. Né? Então parece que há também uma culpabilização dele, né, do Eduardo na história. Né? Mas aí é muito curioso a gente pensar nisso, né? De como os ritmos de vida são diferentes e como a relação pode ser esse lugar potente, né? Para que as duas pessoas cresçam, né? As duas pessoas consigam alçar outras coisas também. Olha, enquanto vocês falavam também... Eu fico até pensando... Diga, pode falar. Não, pode falar. Então... Não, pode falar. Oi? Tá certo. Enquanto eu fiz a pergunta para vocês, eu digo, poxa, eu vou pensar sobre essa pergunta que eu fiz para o Wellington e para a Raíza também. E uma coisa que também eu posso contribuir, que me chamou a atenção, é que, embora diferentes, a ligação afetiva, o gostar, né, os ligava. E, além disso, conversavam. Né? Porque enfrentaram barras, enfrentaram tudo, o diálogo, né? O respeito e a vontade de estar um com o outro, né? Enfim, manter essa relação seguiu adiante, e é como a Raíza e você, Wellington, falou, cresceram juntos, né? Esse relacionamento cresceu junto, deu frutos, e a vida está levando esse casal, pelo menos na música, a ter a sua continuidade. Olha, eu queria... pedir um pouquinho de paciência de vocês, mas a Camila Lopes, né, deu o seu bom dia, a Camila também dando o seu bom dia para todo mundo, que eu coloquei aqui, bom dia, Camila, bom dia também
Luísa de Saleitão, que é uma representante aqui do Unicef na área da juventude, crianças e juventudes, e é uma fofa, e ontem fez uma live maravilhosa de inclusão social, a primeira live sobre inclusão social, sobre inclusão, né, e acessibilidade, perdão, Luísa, que foi linda e que foi assim, mexeu com muita coisa para a gente avaliar como é que a gente pode fazer comunicação também sendo inclusiva. E a Vanildo Duque, que é um queridíssimo da nossa instituição, acompanha há anos a nossa caminhada, e ele é um arquivo vivo de músicas. Eu disse para ele que a gente ia precisar muito da seleção musical, porque ele tem cada coisa maravilhosa, e diz aqui, ó, a Vivo fez uma propaganda linda com essa música, Amo Legião Urbana. Exatamente, nós também amamos. Mas, Wellington, você ia falar, meu querido, eu acabei interrompendo você, pode continuar. Eu acho que uma coisa que Raíssa acabou de falar, que me fez refletir, é muito essa questão da imagem que é construída de um outro ideal, né? Muitas vezes se tem a ideia de que é preciso que tu encontre o par perfeito, né? O sapatinho de cristal tem que entrar no pé específico, né? Com aquele outro que você imagina que vai vir modelado com o seu próprio desejo. Então, a realidade do dia a dia, do cotidiano, da rotina, das experiências de vida, muitas vezes transcendem isso, né? Então, como é que cada pessoa pode lidar com o outro da forma com que a outra pessoa ela é diferente, diferente de mim, né? Distinta a mim. Que tem os seus próprios desejos. Eu acho que uma das coisas que é bem interessante que a gente possa refletir é como cada pessoa precisa, ou pode, na realidade, né, tá no processo de construir a sua própria jornada e encontrar o outro na sua própria jornada, né? Eu acho que a música, inclusive, traz um pouco desse aspecto. Você tem o Eduardo e você tem a Mônica, que tem as suas próprias jornadas de vida, e eles se encontram nessa jornada que eles decidem ser coletiva, né? E aí eu acho que é um pouco uma das coisas que acontecem assim, para que a gente possa operar um pouco em algumas realidades, né? Quando a gente observa alguns casos de relações assim que são relações abusivas, né? São relações violentas, são relações que impõem, por exemplo, o masculino muitas vezes vai impor na mulher que ela siga um padrão normativo do que o masculino acredita que é um ideal, né? Seja pelo seu corpo, seja sua roupa, seu cabelo. Eu me recordo muito tempo em que as mulheres não conseguiam, não poderiam até cortar o cabelo porque o homem não deixava. Então, existia e ainda existe muita violência dentro das relações, né? Eu acho que é uma das coisas para a gente poder debater também que tipo de relações é essa que são construídas socialmente, historicamente, que impede que essas relações elas sejam autênticas, elas são mais uma relação do sujeito com ele mesmo, né? Você precisa seguir um padrão que seja do quem está no comando, quem está no poder. Então, muita coisa para, por exemplo, o dia de hoje, do Dia dos Namorados, né? Sim. A gente pensar no Dia dos Namorados por além de uma data, né? Por além de uma venda, praticamente, né? A gente refletir realmente como é que estão se dando as relações, né? É uma das coisas que Raíssa falou que eu fiquei refletindo também. Olha, não, Raíssa. Não, é porque, de fato, essa jornada, a música, ela é muito bonita, né? Parece que as diferenças dos dois acontecem de uma forma que é maravilhosa, né? Mas a jornada em si, na vida real, e aí colocando essa questão do real, né? Da vida real da relação, é muito difícil conviver, né? É muito difícil. E aí, quando tem esse complicador, que é a violência na relação, nossa, fica muito mais complicado, principalmente para a mulher, né? Que geralmente é a que é violentada dentro de casa. Né? Então, a música ela traz essa reflexão de como algumas relações diferentes podem dar certo, né? E muitas outras reflexões, né? A Legião Urbana são ótimos nisso. Mas tem outros marcadores que estão aí e que também estruturam algumas relações que a gente vê hoje, né? Nesse mundo.
Fala. Certo. Olha, gente, né, a partir dessa música, de toda essa contextualização de vocês, né, eu estou puxando agora para o mote central, né, da nossa programação, porque essa é uma data que está sendo vivenciada pela primeira vez. Eu não sei se essa é uma data mundial, só sei aqui no Brasil ela é uma data comemorada pelo comércio, pelos apaixonados e apaixonadas, de se presentear, de sair, de dar o seu carinho, né, de dar, e isso é muito no tema do nosso programa que a gente pensou e refletiu, que é no Dia dos Namorados do Comércio, o Dia dos Namorados do Comércio e o da vida real. Como é que está você, namorado, namorada, dentro dessa relação? E aí, eu queria já puxar a primeira pergunta. E qual é a diferença entre o Dia dos Namorados do Comércio e da vida real? Né? Querendo fazer com que o namorado e a namorada demonstrem o seu amor através de presentes, através de carinho. Por que essa diferenciação? Quem gostaria de começar? Acho que eu posso falar agora, né? Certo. Eu fiz uma pesquisa quando tu propôs esse tema e eu pensei, o que é o Dia dos Namorados, né? E aí eu fui pesquisar. No Brasil, ele surgiu na ideia de as vendas em junho eram muito baixas, então vamos arrumar alguma coisa para comemorar. Como o dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, o casamenteiro, aí não, o Dia dos Namorados. No dia 12, um dia antes, vamos fazer o Dia dos Namorados. E aí, para tu ter ideia, o primeiro slogan dessa campanha foi por um publicitário. E era assim, não é só com beijos que se prova o amor. Né? Então, há uma diferenciação, né, entre o que o comércio prega, por exemplo, era uma baixa do comércio, então vamos criar uma data. E hoje ela é a terceira data que mais arrecada dinheiro, só perde para o Natal e Dia das Mães. Né? E aí, como é que isso chega na vida diária dos casais? Né? Essa coisa ideal de ter que dar presente, de ter que ali construir alguma coisa juntos, ter um dia especial, né? De fazer alguma coisa juntos, enfim. Coisa que não é geralmente, que não acontece ao longo do ano. Né? Muitas pessoas passam o ano todo sendo violentadas, e aí chega no Dia dos Namorados e é colocado lá em cima, né? No pedestal. A gente vê as redes sociais bombando de pessoas comentando, fazendo declarações de amor, né? Coloca uma imagem, né, social de que está tudo bem na relação. E quando você vê isso na vida privada, muitas vezes ela esconde uma violência, né? Eu te bato hoje e amanhã chego com um buquê de flores. Né? Eu te bato hoje e amanhã chego com um presente. Né? Hoje é seu dia. E o resto do ano? Né? Então, parece que essa vida, né, Dia dos Namorados, virou muito mais algo do comércio e aí perpassa as relações, mas às vezes esconde muita violência. Né? É uma data que esconde algumas coisas também. Não é só tão bonita, não é só cheia de amor. Né? Raíssa, eu fiquei chocada com essa informação inicial sua, sabe? Dessa propaganda do comércio, né? Colocando o amor, coisificando o amor, né? A demonstração dele a partir de uma coisa, de um objeto, seja lá qual for. Wellington, as tuas contribuições aí. Eu acho que essa informação de raiz ela é muito importante para a gente poder operar nessas realidades, né? É evidente que a gente poder refletir sobre afeto, amor, carinho, paixão, relação, ligação, né, existência, é sempre muito potente. Mas aí a gente fala disso e também opera sobre algumas outras realidades que fundamentam, inclusive, esse dia, né? E aí entender como é que o amor, o afeto, ele é cooptado como forma de lucro, é também esse lugar de refletir como é que estão se dando também a representação sobre esse momento, né? E aí tem vários marcadores que estão acontecendo, principalmente que nós estamos vivenciando um Dia dos Namorados diante do Covid-19. Então, a gente não pode esquecer o cenário pandêmico que nós estamos passando, né? E aí, esse cenário, né, eu acho que do último mês existiu uma ascensão muito grande da violência doméstica dentro das casas, né? Então, as famílias estão mais dentro de casa, os casais estão mais dentro de casa,
e está existindo muitas denúncias, né, de violências que as mulheres elas estão sofrendo dentro da relação. E aí talvez seja uma coisa para que nós possamos refletir como é que está se dando isso, né? Qual é o fundamento também da data, porque se a gente for parar para refletir, todo dia era para ser o dia dos namorados, né? Dia das namoradas, né? No sentido de o afeto, a relação, o amor, o carinho, o respeito, a dignidade, né? Ela tem que se dar no momento que tu acorda e no momento que tu vai dormir, né? Ela tem que ser algo de um investimento que ele seja contínuo, inclusive na reflexão, na autorreflexão daquilo que cada pessoa está fazendo de errado, né? Se relacionar no lado bom é ótimo. Quando está no momento da obscuridade, da sombra, né, do aperto, né, seja financeiro, econômico da relação, algumas coisas para a gente poder refletir de como é que o casal e o indivíduo na relação, eles conseguem sustentar isso, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, atendimentos a nível de terapia de casal, muitas vezes o que a gente está debatendo assim é como é que cada pessoa ela está tentando impor na outra a sua própria forma de viver. E aí, muitas vezes, a forma é mesmo, assim, aquilo que na família de cada pessoa foi estruturado como ideal de existência, ideal de família, ideal de relação, e que na prática, no cotidiano, você vê outras realidades, a gente está em outro momento da vida, né? E aí eu acho que é bem potente isso que Raíssa fala, e bem angustiante ao mesmo tempo, sobre a questão dos meios de comunicação, né? E aí nós temos Facebook, Instagram, Twitter, tem tanta coisa hoje que eu não sei nem mais nomear do nível de quantidade de plataformas que mostram a persona, né? Ou seja, mostram uma capa, a imagem. Só que a relação não é feita pela capa, ela é feita pela estrutura interna, né? Ela é feita por além, ela é feita, digamos assim, ela não é feita pela pele, ela é feita pelos ossos, né? Pela carne, pelo sangue. Ela é feita de outra ordem. E aí, mesmo que a gente até observa que tem pessoas que no Facebook, no Instagram, né, em todas essas plataformas, são os melhores casais do universo, mas o ser o Eduardo e Mônica requer algumas outras coisas. Eu acho que é muito potente o Eduardo e Mônica, porque ela inclusive, vem tocar em algumas estruturas, né? Quem tinha mais poder aquisitivo na relação era a Mônica e não o Eduardo. E não tem problema isso, né? Para eles faziam sentido estar nesse encontro da existência da vida, né? E aí ter filhos e poder também cuidar dos filhos. Então a gente tem uma relação que vem de aspecto da jornada individual que se encontra nessa jornada coletiva, que é a relação, que é o casamento, o namoro, entre outras coisas, né? E aí, como é que isso se dá tanto em relação heteronormativas, né, como também homoafetivas, né, de homens com homens, de mulheres com mulheres, de homem com mulheres, entendendo que o namoro, esse campo da relação, ele é múltiplo, ele não tem apenas uma forma de expressão, né? A gente está conversando aqui com diversas formas de expressões que falam da relação de duas pessoas, enfim. E não só dessas estruturas, né, mas das diversas configurações também, né? Namorados com filhos, namorados sem filhos. Um homem e uma mulher com filhos que se juntam, ou que têm um filho juntos durante o namoro. Né? São várias formas de conseguir ter essa relação e de se configurar, né? E aí cada uma vai demandar ajustamentos diferentes, adaptações diferentes. Né? E aí eu acho que dá esse embate, às vezes, em algumas configurações familiares, quando traz essa carga, né, de famílias, de herança da família para a relação atual. Né? Você está vivendo aqui, mas parece que você quer viver com o que você quer, não com quem a pessoa é. Né? E aí dá uns problemas, às vezes, né? Se relacionar com o espelho, quase como isso.
O que você traz, Eu, Raíssa, eu fico. bate muito forte em relação a determinados relacionamentos que são relacionamentos abusivos, não é? E por conta desse contexto de se ver no outro, né, ou outra, mesmo nas relações homoafetivas, né, no outro ser, uma continuidade do que você acredita, ou do que você vivenciou, ou do que você foi acostumada ou acostumado a achar que era o normal. Aí vem toda essa situação que você coloca aqui dentro dessa convivência, porque entre o sonho e a realidade, entre o comércio e a vida real, muita coisa acontece, né, Raíssa? Isso. E tem gente que quer viver no sonho, né? E aí, quando chega na realidade, encontra muita coisa. Seja as dificuldades do dia a dia, seja as dificuldades familiares, né? Seja a dificuldade da convivência em si, de eu e o outro, né? O casal ali, além das coisas diversas, trabalho, a fazer doméstico, né? Filhos, família, estudo, enfim. São muitas coisas que passam essa relação. Que às vezes encontra muitas barreiras socialmente, e aí tem mais isso para lidar, né? Além das questões da própria relação já comuns, ainda tem mais uma coisa a se preocupar, né? A gente vê hoje uma violência LGBTfóbica enorme, assim, voltada para essa população, né? E aí, uma coisa mesmo que já aconteceu comigo, de eu presenciar, foi chegar no shopping e ver um casal se abraçando. Eles não podiam ter uma coisa mais próxima, um beijo, por exemplo, não era cabia ali socialmente, pelo menos foi o que pareceu, porque eles trocaram presentes, mas não se abraçaram, né? Não teve uma coisa muito maior de afeto. E isso a gente não vê numa relação heteroafetiva, né? A gente vê outras configurações sociais que passam essa relação também, né? Que aí cai muito no que o Wellington estava falando. Wellington? Eu Isso que fico Raíssa pensando assim. né? Diga. É porque assim, a Raíssa começa a falar e Eu fico pensando assim. Não é? Esses papos que a gente tem, né, são muito potentes nesse sentido. Quanto mais a gente fala, mais as coisas vão se ampliando, né? Por isso que o encontro ele é muito potente. E aí ele existe por causa da diferença, né? Nós temos 3 pessoas aqui conversando a partir do seu saber, a partir da sua profissão, a partir dos seus campos, e a gente sempre vai ampliando as coisas, né? E eu fico imaginando, a partir até do que a Raíssa colocou, quem é que pode efetivamente se relacionar, né? E até que ponto essa relação ela pode existir, né? Então a gente tem um cenário aí, talvez de possível caminho de poder refletir realmente esses campos de relações, né? Que não existe apenas uma relação, uma forma de se relacionar, são formas distintas de expressar afeto, de expressar amor, de expressar carinho, né? E aí todas essas formas elas precisam estar minimamente baseadas no respeito ao outro, né? No cuidado ao outro. E aí isso fala também de cada existência, de cada forma de ser no mundo. Uma coisa que Raíssa colocou que eu achei bem interessante, Monina, é a questão desse campo do se ajustar, né? E aí como é que eu fico pensando como é que nós podemos nos ajustar a partir de uma outra realidade, né? E não numa cópia da realidade passada. Porque parece que a gente precisa sempre estar numa relação em que a gente teve um modelo de funcionamento, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V e repercute isso. Sendo que as coisas, mesmo que sejam aprendidas, elas são reorganizadas, elas são retrabalhadas, elas são ajustadas a partir de outras possibilidades, de outras relações, né? Eu acho que é uma das coisas assim, como é que eu lembro de um vídeo que eu acho bem potente, né? Que fala sobre on e off, né? Às vezes a gente precisa ficar off para algumas coisas, às vezes ficar off para o Instagram, Facebook, Twitter, essas outras ferramentas, e ficar on em outras coisas. Olha, eu preciso ficar on em escutar minha companheira, escutar meu companheiro, escutar essas pessoas que estão ao meu lado, né? E escutar mesmo, sem achar que eu tenho que escutar o que o outro eu tenho que escutar do outro aquilo que eu quero ouvir, né? E não aquilo que o outro realmente tem a dizer. Wellington, você falando aí, eu vou me reportar
uma parte anterior, quando você trabalhou, e junto com Raíssa, a questão das relações, né, das relações homoafetivas, e já como a gente está fazendo também esse contraponto do Dia dos Namorados, né, aí tem uma questão de gênero que até a gente escolheu, viu, gente? Você que está acompanhando a gente pela live, eu conversei com o Wellington, conversei com a Raíssa, e a gente foi adaptando a pergunta, e um dos questionamentos que de primeira o Wellington fez dos namorados. Aí já, menina, tem uma questão incutida de gênero, poxa, é nessa vibe mesmo que a gente está querendo ir. Mas a gente também está falando do comércio, né? E eu percebi também que o comércio, uma fala de raiz inicial, onde vê possibilidade de lucrar tudo, se antes o amor de iguais ainda passar por toda essa situação, para o pessoal do comércio se tornou também uma fonte de possibilidades. E algumas propagandas trabalharam essa questão da homoafetividade. No início, colocava-se acho que foi até de uma cerveja, a pessoa, né, que é extremamente machista, mas ela fez uma propaganda de uma mulher que chegava no bar, o cara ficava azarando ela, de repente chegava uma garota, dava um beijo na boca, assim, apaixonado, e aí o comercial dizia, você tem que rever os seus valores. Então, mas essa propaganda não durou muito tempo, não, hein? Tiraram, por quê? O preconceito, né? Os tabus correram soltos, mas o comércio atualmente está abrindo também essa porta, e alguns comerciais fazem toda a inclusão da questão racial, da questão afetiva e tudo mais, com esse intuito mesmo, né, de vender, né? Ou você acha que também existe por parte de uma parte desse grupo de comerciantes de tal, uma maior sensibilização para essa causa também? O que vocês acham? O que eu tenho percebido é que tem surgido muita coisa bonita, né, nessa data. Tem muito comércio pequeno, por exemplo, que está fazendo coisas personalizadas, né? Então, a gente está vendo novas configurações. O que eu vejo como maior problemático é quando coisifica o amor, vira só o comércio, né? E parece que não tem essa ideia de inclusão, de algo maior, de refletir esse lugar da relação, né, de refletir a questão, até essas questões sociais, né, que perpassam essas relações do cotidiano também, né, e vira coisa, né, vira o lucro, né, vira o dinheiro, vira o retorno financeiro, né. E aí o que a gente tem visto é que, em alguns momentos, essa questão comercial está muito alta, e aí parece que o amor é um objeto de troca, né, eu te compro com um presente e tu me compra com outro, né? Uhum. Coloca como mais um ato de nutrir a relação, né? Que até certo ponto nutrir a relação também vai a partir disso, de entregar ao outro uma oferta de carinho, né? A comida, por exemplo, ela é um lugar de muito afeto, né? Então, qual é os casais que cozinham um para o outro nesse dia, por exemplo? Né? A gente fala de trocar afeto nesse momento, mas aí vem essa coisa de fora, né? O capital vem para eu quero lucro, eu quero produção, né? E aí termina que isso chega tanto nas relações homoafetivas como nas relações heteroafetivas também, né? E parece que quem não está trocando presentes, quem não tem quem dá um presente hoje, fica muito triste, fica quase que Isso é muito aparte da importante. sociedade, né? É um dia que eu não sou contemplado, né? E aí que outras coisas repercutem. Você cria uma pressão social. Isso. Eu fico imaginando assim, por exemplo, eu vou fazer uma proposta para tu, mano. Olha isso, eu vou fazer uma proposta para Manina, vê. Manina, em novembro vai ter o Black Friday. A gente, se tiver possibilidade, vamos conversar sobre. Todas essas datas comemorativas eu sempre fico com o pé atrás, porque muitas vezes elas são construídas em um ideal de lucro, né? Um ideal de capital. E aí, esses questionamentos que nós estamos fazendo, eles não chegam efetivamente na estrutura, né? Essa questão, por exemplo, até um convidado, um participante hoje colocou sobre o comercial da Vivo. Se eu não me engano, esse comercial da Vivo ele é bem interessante, Foi a Vanilla. porque ele coloca assim, o dia a dia.
Avanildo Oi? Duque. Foi o Avanildo Duque que colocou. Isso. Pronto, aquele comercial ele mostra mais ou menos como é que a relação ela se dá no dia a dia, no cotidiano. Isso, eu lembro desse comercial, ele é bem interessante nesse sentido. Mas se você pega assim a questão da como a estrutura ela funciona e como é que ela chega, o molde efetivamente é o lucro. Não existe muito essa reflexão assim. E aí se a gente faz alguns recortes de gênero, de raça, de classe, e aí a gente começa a refletir, né? Quem tem possibilidade de se relacionar, quem tem possibilidade de comprar. O Dia das Crianças muitas vezes é isso, né? O Dia das Crianças é um dia em que você tem um consumo muito grande e a criança que não recebe um brinquedo, seja por várias questões, ela se sente terrível. E os pais se sentem pior ainda, porque precisam efetivamente comprar algo, consumir algo e dar esse algo para o filho. Então, até aquilo que eu estava pensando, assim, que o dia das namoradas, dos namorados, eles precisariam ser todos os dias, é porque a relação se dá no cotidiano, né? Ele se dá nesse dia a dia, nesse momento. E aí cada pessoa poderia ter o seu próprio dia, né? O dia em que pediu determinada pessoa em namoro, o dia do casamento. Então, assim, nós já temos esses dias na nossa história, né? Se a gente for parar para refletir, cada pessoa tem o seu dia. Cada pessoa tem o seu dia do namoro, o seu dia, né? Então, assim, se nós tivéssemos a possibilidade de ter esse dia, efetivamente, com todas essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, com esses recortes de raça, de gênero e de classe, seria maravilhoso, né? Mas, na prática, eu acho que não acontece muito isso, não. Na prática, a gente vê algumas outras questões sendo realizadas, e é muito interessante esses dois movimentos, tanto do comércio, né, como também do marketing, né? Quando existem diversos tipos de publicidades que são construídas, né? E aí as publicidades depois têm compre isso, compre aquilo. Então tem algumas coisas assim para que a gente possa refletir, os arranjos que fundamentam esse dia, né? Que talvez não sejam arranjos tão afetivos da relação, mas um afetivo da comercialização do que algo que Raíza denominou como do amor, do afeto, né? Olha, a gente pediu também, o Wellington e Raíza, depoimento principalmente de pessoas que a gente tem uma proximidade, e a gente agradece desde já a nossa companheira Isabel, porque muito do que vocês falaram trabalha muito a questão do convívio, não é? Dessa relação diária, Sim. dessa relação de respeito, dessa relação de trocas, de afetos, mas também de engajamento nas coisas do lar, da casa, do dia a dia, do dividir tarefas, do dividir preocupações, do dividir o ensino com o filho e filha que se tenha. E aí a gente pegou uma fala da nossa querida Isabel, que eu queria colocar, e eu depois queria que vou fazer uma pergunta para vocês dois. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Bem, Marina, a pergunta é como manter, né, a relação de afeto nesse tempo de pandemia. Então, aqui em casa, a gente tem lidado bem com a situação, né? Porque estamos vivendo uma situação atípica, onde tivemos que trazer nosso trabalho para dentro de casa, né? Somos 3 pessoas, eu, Joyce Marina, ela estudando e nós 2 trabalhando. Então, o mínimo de respeito pelo espaço um do outro precisa ser mantido. Então, a primeira coisa é respeitar os espaços. Quando um está trabalhando, manter o silêncio, tentar não atrapalhar, para que isso flua de forma tranquila. A segunda coisa é a divisão justa do trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico é um rolo compressor, e se a gente não se divide nas tarefas, alguém vai se sobrecarregar. Então, a gente faz isso aqui. Todo mundo se ajuda, divide e partilha as tarefas para que consigamos viver de forma mais tranquila.
E essa relação de afeto é mantendo, né, no cuidado um com o outro, de vez em quando parando, fazendo um afago, carinho, fazendo uma comida que o outro gosta. Ele também tem uma questão muito positiva, que é muito palhaço, de vez em quando diz uma brincadeira, faz um carinho diferente, e aí a gente vai convivendo, porque senão não dá para manter a sanidade nesse processo de pandemia, porque tem muita coisa dentro do lugar que a gente vive. Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente discute política, a gente assiste também algumas coisas juntos, lemos juntos e tentamos cuidar um do outro, da nossa filha e também da nossa família. Pois é, essa é uma relação, né, de cumplicidade. E a gente sabe que essa pandemia que ela traz, né, nessa relação, a gente sabe que tem namorados e namoradas, né, que estão vivendo já juntos, tem casais que estão, né, passando por isso e que tinham um período, uma rotina diferenciada. Saía para trabalhar, voltava, né, não era 24 horas dentro de um espaço, né? E isso, quando a gente se refere a um espaço de condição, tipo casal com pouca criança, tal. Mas eu também queria que a gente ampliasse o que significa esse isolamento social, esse convívio dentro de casa, nas periferias, as pessoas que estão mais, né, vulneráveis a essa situação. Como é que o afeto se mantém diante de situações, né, que perpassam por isso e que podem levar, inclusive, como tem levado, infelizmente, à violência. Gente, eu estou olhando aqui, não acredito, já são 8h51. Como é que pode ser um negócio desse? Para relógio. Quem gostaria de iniciar? Acho que eu posso ir, tranquilo. Né? De fato, é um momento de crise, né? Uma crise sanitária, uma crise pandêmica de um vírus. E aí a dificuldade de se adaptar a esse momento é realmente conseguir conciliar, né? O trabalho, a educação dos filhos, os afazeres domésticos, e ainda mais essas questões da periferia, que tem vivido outras realidades, né? A dificuldade de acesso à saúde, enfim. O que eu vejo... Vou continuar falando, tá? Parou aqui. Mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão ficando sobrecarregadas, né? O trabalho parece que não para. O trabalho que antes era fora de casa, ele invadiu a privacidade das relações e agora está sendo constante, né? Você tem que se dividir entre os afazeres domésticos, a casa, o filho. E o que é que acontece? Geralmente, a mulher fica nesse lugar de acumular os papéis, né? De mãe, de esposa, dona de casa, de trabalhadora, né? Se ela estuda ainda, então ainda é estudante, né? E aí o que é que acontece? Isso causa um maior estresse na relação, de fato, né? A gente estava percebendo isso nas pessoas que eu atendo, a televisão está falando isso, a quantidade de divórcio que aconteceu nesse momento, né? E aí, de fato, o diálogo, a comunicação, a cumplicidade e o respeito, né? O respeito com o momento do outro, o respeito com o cansaço do outro também, né? E a paciência para que os dois consigam lidar com esse momento. Então, o homem tem que dividir os afazeres domésticos, né? Eu falo isso porque geralmente não é o que acontece, né? Mas a mulher está precisando de um maior suporte em alguns momentos. Sim. Né? E o homem também. E se o casal pudesse ajudar nesse processo, vai facilitar muito a convivência, mas com muito diálogo, muita paciência, né? Ter um momento para a relação. Aqui eu larguei, né, deixei os afazeres de fora, que eram externos à casa, e vou viver para a relação, vou ficar em casa, vou cuidar de mim, né, vou cuidar do outro também. Né, e isso é um processo de troca. Com relação à população na periferia, o Wellington, eu acho que ele consegue falar muito melhor disso. Né? Ele já tem dialogado um pouco sobre isso, ele está envolvido com as questões da população de rua também. Né? E aí eu acho que eu deixo para tu essa parte. Certo, gente, eu estou manobrando aqui. Aí não se preocupe, não, vou estar por perto, viu? Porque eu estou tentando ver se eu consigo colocar vocês na telona, porque para o pessoal de casa ver melhor vocês, tá certo? É isso, eu estou fazendo os testes aqui ao vivo. Eu acho que uma das coisas assim que está acontecendo a partir
do Covid-19, é que nós estamos vivenciando um processo em que a sociedade, né, brasileira, a gente tem que entender que o Brasil ele tem uma estrutura extremamente desigual, né, então não tem como a gente entender que todo mundo vai conseguir se isolar da mesma forma em todos os territórios de norte a nordeste, né, de sul a sudeste, assim, então existe uma complexidade no cenário que faz com que cada pessoa, cada família, cada grupo tenha possibilidades ou não de exercer esse isolamento, né? Nesse processo, assim, uma coisa que a gente vem observando é que esse cenário que está de uma ascensão muito grande da ansiedade, do medo, né, da angústia, da raiva, ela muitas vezes, quando não consegue ser direcionada para alguma coisa, ela pode ser direcionada para aquelas pessoas que estão próximas, e aí, como nós temos uma estrutura extremamente heteronormativa, machista, patriarcal, a gente consegue observar como é que as mulheres elas estão sendo vítimas, mais uma vez, de extremas agressões, né? Então, aquilo que te falta, tu vai muitas vezes direcionar aquela frustração toda como uma erupção no outro, né? E aí algumas coisas muito complexas que a gente está vendo e os trabalhos que estão conseguindo assim ser feitos na periferia, né? A partir dos movimentos da sociedade civil organizada. Eu toda vez eu parabenizo, eu coloco o Centro das Mulheres para mim como uma referência tanto no Brasil como no mundo, assim, pelo empenho, pelo investimento que vocês fazem, assim, todas as vezes vocês são uma inspiração muito grande para mim, que estou em outros campos de atuação, mas a gente sempre está nessa parceria, mas quem está fazendo acontecer não é nem as políticas públicas, são os movimentos sociais, a sociedade civil organizada que está dentro dos cenários mais desiguais que existem no nosso território e tentando, de alguma forma, cuidar da mulher, cuidar do homem, cuidar da população LGBT, e aí cuidar até subsistindo no sentido dos alimentos, né, de uma parte de água financeira, assim, financeira no sentido de como é que nós podemos pensar em formas de cuidado, né. E aí, esse campo, assim, eu acho que é até importante, né? Quem está se sentindo violentada por esse outro, olha, tem que pensar que tipo de relação é essa, né? Não tem uma relação que queira te subjugar, que queira te maltratar, que queira te destruir, que queira, sabe, não poder te permitir viver. Então, se esse Dia dos Namorados, né, ele é atravessado por tantas coisas, procura ajuda, né? Tem o Centro das Mulheres, tem alguns números que tu pode ligar também, procurando ajuda, procurando orientação. Acho que tem o Estado, ele tá funcionando, assim, todos os números. Sim. É importante que a gente coloque para todo mundo que está escutando, né, que tem não tem possibilidade de tu estar com outro que está te machucando, assim. A relação que é pautada na violência não é relação. Não tem afeto que não seja múltiplo, né, de nós com nós mesmos, de nós na relação. Então é importante a gente conversar um pouco também sobre isso, né, de trazer um pouco essas narrativas, essas vozes que muitas vezes não chegam, né. Você estava falando aí, eu estava aqui procurando no celular, porque como a gente está fazendo esse programa especificamente, digamos assim, né, transmitido pela Calheta FM, que é no Cabo de Santo Agostinho, nenhum amor, como o Wellington está colocando aqui, deve ser maltratado, né? Nenhuma mulher deve sofrer nenhum tipo de violência, né, em nome do amor. Você não sai de casa não porque eu te amo, eu tenho ciúme de você. Não, você não pode fazer isso, não se deixe levar, né? Principalmente nesses períodos assim, que essas datas são tão importantes, né? Onde um relacionamento que um tem poder sobre o outro é complicado. Raíza.
E ficar atento também a essas violências que vão além do empurrão, né? Mas também a violência sexual. Muitas mulheres sofrem um estupro na relação com o marido, com o namorado, né? E sofrem, por exemplo, eles tiram os anticoncepcionais, né? Quer dizer se vai engravidar, se não vai. E a mulher ela tem que estar muito atenta a isso também, né? Nessas violências que são mais veladas, que não vem com tapa, né? Mas vem de outras formas. É uma violência mais sutil. Certo, eu queria passar, gente, nós já nos despedimos da Rádio FM, porque ela tem uma programação, agora Solange Lima já está no show da manhã, a gente também já está chegando, infelizmente, no finalzinho, mas eu queria contribuir com a fala de vocês dois, no sentido, tem o Disque 100, que é um número nacional, tem o 180, que é um outro número, e para você que é do Cabo de Santo Agostinho, a Secretaria da Mulher, do Cabo, está disponibilizando telefone celular, um número no celular, o 983798468. Vou repetir, 983798468. Se não deu tempo, fica tranquila que no final do programa você corre pegar o lápis e papel e para anotar. Gente, eu queria dar uma pausa só na conversa de vocês, já deixando uma pergunta, né? Então, entre o comércio e a vida real, né, como é que a gente pode estar vivenciando os afetos, não só nesse dia que é considerado o Dia dos Namorados, mas na relação como um todo. Enquanto vocês pensam, a gente gostaria de passar para você que está em casa também acompanhando ainda a gente pela live, um material que foi enviado para a gente e que fala sobre uma atividade que vai acontecer no dia de hoje, e essa atividade tem a ver com cultura, tem a ver com música, e tem uma companheira que trabalhou, né, que fez oficinas no Centro das Mulheres do Cabo, a Maria Oliveira, com seu filho, que também vão participar dessa live, e pode ser uma boa para vocês. Hoje do Festival Música em Domicílio, afasta as cadeiras, Luciano Magno e convidados, Márcio Oliveira, Cleiton Moreno, Públios, Davi Jacques e Lacerre, e Maria Oliveira e Lucas Oliveira. A paixão do deus Glauco pela ninfa Sila, contada pelo ator Cláudio Ferrário no projeto Teia. Sexta, dia 12, 8 da noite, na TVU e no Facebook TVU Recife. Vamos vencer essa luta pela vida. Muito bem, e é nessa vibe, né, da luta pela vida, dos afetos, que a gente vai se ajudando e a gente vai fazendo com que essa planta do afeto, do relacionamento, cresça, mas também entendendo que quando essa planta nos sufoca, a gente tem que sair dessa relação. Quem gostaria de deixar as suas palavras aqui, sua mensagem desse dia de hoje, que a gente está conversando sobre esse tema tão polêmico e tão inspirador e tão inquietante. Pode ser, Raíssa. Então você vai ficar na tela sozinha, tá bom? Tá bom. Eu acho que nesse momento a paciência e o respeito estão sendo fundamentais, né? A partir disso é que as outras coisas se desenvolvem. O diálogo, a companhia também, o companheirismo, né, a compreensão do outro também, para que esse dia não fique só nessa questão do comércio, de uma relação objetificada, né, de eu te compro, tu me compra um presente e ok, nutrimos a relação. Né? Nutrir a relação vai além disso, né? Vai além da questão do dia a dia, do estar junto no cotidiano, de dividir a vida, por além de dividir a cama, dividir o dia a dia também, mas dividir a vida, as preocupações, né? Então, no mais, eu diria que é respeito, é afeto, é o companheirismo, assim, e principalmente o diálogo. Muitos casais que chegam para mim começam pelo diálogo, né? O problema começa aí e vai entrando em outras coisas, né? Vão encontrando outras formas de se ajustar e não vão conversando sobre o que está acontecendo na relação. E aí, quando a gente vê, a coisa está grande, né? São duas pessoas que estão explodindo uma com a outra, em vez de estarem realmente conversando, uma comunicação não violenta, né, como a gente fala. E aí, de fato, só sobre essa questão da violência daria outra live de 2, 3 horas,
Mas, de fato, o respeito ao direito do outro, à dignidade do outro, né, é fundamental nesse momento. E a paciência e o autocuidado. Né? O contexto pandêmico está demandando muito autocuidado. Né? E vai além de psicoterapia, vai além de uma ajuda psicológica, mas de estar realmente se cuidando, cuidando do corpo, cuidando da mente, né? Cuidando de si. Acho que é isso. Eu acho que uma das coisas, sabe, pessoal, é que o capital muitas vezes ele retira a ideia do valor das coisas, né? O valor não é aquilo que tu consegue pagar, mas aquilo que tu valoriza, né? Que tu dá sentido. E aí eu acho que uma das coisas é a possibilidade de a gente retomar o sentido de valor que nós atribuímos à vida, ao mundo, às pessoas, né? À companheira ou ao companheiro. Eu penso que é uma data que a gente pode efetivamente compartilhar e conviver, né, com aquela pessoa, aquela família próxima da gente, mas entendendo também o que é que está por trás dessa construção e aí realmente o valor que existe da própria relação afetiva. Né? A ideia de afeto, né? A ideia de investimento, né? Não é um investimento a partir, inclusive, do que eu desejo, do que eu quero que o outro desempenhe, mas a partir do que o outro é. Eu acho que uma das coisas para se compreender é quando se existe o limite daquilo que não está mais funcionando, que mesmo com todas as possibilidades de ajustes e reajustamentos e reorganizações, não dá mais. É importante entender também os limites da vida, né? E aí, nesse campo do limite, é o campo também da possibilidade de cada um poder existir na sua própria individualidade e na sua própria coletividade. Eu entendo que quando, nos momentos em que a gente faz uma escuta a casais, né, muitas vezes se tem a ideia de tentar sustentar as coisas até o momento final, né? Eu acho que existe sempre essa possibilidade, mas é importante poder se cuidar, né? Poder se cuidar, poder escutar o outro da forma com que o outro ele é e não da forma com que a gente quer, afinal, senão a gente ia se relacionar com nós mesmos, né? Então tem algumas questões aí de poder operar dessa forma, de uma forma mais aberta, mais íntegra, sem tantas armas, né? Sem tantos escudos, e poder se escutar, né? Eu acho que o afeto, ele, para ser afetivo, né? Ele precisa estar nesse campo mesmo da escuta e do comprometimento com o outro. Gente, eu só tenho mesmo que agradecer a vocês a disponibilidade, agradecer publicamente mais uma vez a presença de Raíza, que esteve quarta-feira no Empodera em Casa, que é um programa de um projeto do Unicef, que a gente do Centro das Mulheres participa, e a Secretaria da Mulher também, do Recife, que assim contribuiu demais. As meninas, repito, ficaram encantadas com você, viu? Muito obrigada por ter aceitado essa live com a gente também. Ao nosso querido Wellington, está morrendo de saudades das sextas-feiras especiais com você também, viu? Muito obrigada pela contribuição para o tema de hoje, que aconteceu com Raíza e o Wellington, desde a formulação da pergunta até alguns encaminhamentos, porque às vezes a locutora vai por outros caminhos que ela se empolga, mas muito obrigada por estarem comigo, por estarem com o pessoal da rádio, os amigos e amigas ouvintes, e também com o pessoal da nossa live aqui pelo Centro das Mulheres do Cabo. E aí, a gente vai repetir mais uma vez, porque afeto, amor próprio, e a gente sabe dessas relações e sabe que a gente tem um programa para dizer que nenhuma mulher pode passar por uma situação de relacionamento abusivo nem de violência. Então, Secretaria da Mulher, daí do município do Cabo de Santo Agostinho, estou dizendo daí porque eu estou em Barra de Jangada, tá? Mas é aí do Cabo.
O telefone repetido, para você que teve a possibilidade de pegar papel e lápis, é o 98379-8468. Vou repetir, 98379-8468. Que as relações de afeto, de amor, de respeito, de partilha, de divisão dos trabalhos domésticos, né, dos empoderamentos que cada um tem aí, que a gente possa estar construindo essa relação com muito afeto e com muito amor. E como a gente prometeu, vamos tentar. Vocês aguentam escutar, ficar um pouquinho mais e ouvir a música que eu vou passar? Isso, Com certeza. Pode ser? Então, eu vou passar um forrozinho para você que está em casa, né? Você pode até puxar a cadeira, dançar um pouquinho, se remexer. Vem com uma cantora que a gente quer muito bem, porque a gente já teve acesso a ela. A gente, quando eu digo também ao Centro das Mulheres do Cabo, eu estou me referindo a Ira Caldeira. A música Quero Ter Você. Vamos curtir. Gosto de você assim como você pode me amar assim como você. Quero ver você, não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito. Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua. Desde que o vento penteie os teus cabelos, passa dos meus olhos sempre pelo espelho. Desde que a noite traga uma canção, desde que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer. Quero ver você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito. Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua. Desde que o vento penteie os teus cabelos, passa dos meus olhos sempre pelo espelho. Desde que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito. Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua. Desde que o vento penteie os teus cabelos, passa dos meus olhos sempre pelo espelho. Desde que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser.
Pois é, minha gente, né? A música diz que a gente tem que aceitar os defeitos, porque ninguém nessa vida é perfeição. Mas essa música também passa outro ensinamento para a gente. Ela fala que me olhe assim, né? Em casa e na rua, né? Que esse afeto, que esse amor seja colocado dentro e fora de casa, né? Para que a gente possa guardar essa relação no nosso coração. Muito obrigada, vocês, muito obrigada a terem disponibilizado o tempo de vocês. Vocês como um casal também de referência, como profissionais que contribuíram tanto com esse momento. E aí, e o Diane Lima, né, colocando aqui para a gente, olha, parabéns, excelente diálogo, Manina, Raíza e Wellington, a nossa querida também Mari Jesus Santana Alves. Olá! Né? Maravilhosa! Alguns rostinhos que eu conheço. Então, ela diz que beleza! A Dona Ana Cavalcante dizendo linda. Olha, a Dona Ana tem um trabalho, assim, uma referência. Já foi secretária da Mulher de Olinda, viu? Uma referência também no movimento. Olha. Essa mulher feminista que traz isso, né, nas suas veias, no seu fazer diário. Uma honra ter você conosco, Dona Ana, e também um bom dia muito carinhoso para a Amanda Siqueira. E assim, nós agradecemos, amigo e amigo ouvinte. Eu me empolguei tanto que nem coloquei a vinheta de encerramento aqui da nossa programação. Então, mais um recadinho final de vocês para encerrar, minha gente. Wellington, Raíssa. Eu só queria agradecer mesmo pelo convite. Obrigadão, Manina. Muito bom compartilhar contigo desses momentos, desses diálogos. Né? Valeu. Obrigada. Muito obrigada a também você. Gostaria... Eu também gostaria de agradecer. Eu também gostaria de agradecer tanto pelo convite como pela parceria, né? Eu acho que eu repito muito essa palavra parceria, porque realmente é assim que eu acho que nosso convívio se dá, tanto profissionalmente como também de amizade, né? A gente construiu uma relação muito potente, assim, nesse sentido, e abraçar todo mundo que pôde participar junto com a gente, né? Eu acho que um abraço, ele é bem nordestino, ele tem bem da nossa energia, do nosso afeto, da nossa forma de se relacionar, nossa ciranda da vida, né? E aí eu acho que agradecer por ter compartilhado essa ciranda um pouco assim simbólica com vocês hoje. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a você, amiga e amigo, que está acompanhando a gente pelo Facebook do Centro das Mulheres do Cabo. Eu, junto com um abraço, mando um cheiro no cangote também, para cada um. Bem nordestino. Arretado de bom, como dizem. Beijo carinhoso, gente. Beijo. Fiquem bem. Tchau. Você acabou de ouvir o Rádio Mulher, Galheta FM. Saúde e cidadania nas ondas do rádio. Legal. Abraços virtuais.